Alimentar uma criança, antes de mais é um ato de garantia de sobrevivência da espécie. Mas também é um ato de afeto, é um ato de amor. E a alimentação é uma das áreas mais sensíveis do relacionamento mãe-filho desde os primeiros tempos de vida. Mas também é uma área em que toda a família gosta de estar envolvida e é uma área em que todos nós achamos que temos alguma opinião a dar e alguma sugestão a fazer. Sendo que é importante ter a noção de que a alimentação, em qualquer fase da vida, mas particularmente a alimentação durante o crescimento, o desenvolvimento e a idade pediátrica, é algo que interfere de uma forma marcada na otimização das capacidades e das competências daquela criança, o que significa que tem que ser entendida com responsabilidade e que tem que ser promovida da melhor forma que conhecemos. Alimentar uma criança pressupõe educá-la a comer, porque efetivamente alimentação significa comportamento. E significa comportamento, significa que desde cedo ele tem que ser programado, organizado, estruturado, de forma a permitir que a criança conheça quais são as regras, quais são as normas, quais são os seus limites, aquilo que é hábito e aquilo que é exceção. A isto se chama educar um comportamento e, efetivamente, alimentar uma criança desde cedo, desde os primeiros tempos de vida, significa educá-la no sentido das melhores escolhas, das melhores opções, estruturando um comportamento saudável para a vida. Como é que se educa uma criança de uma forma genérica, desde os primeiros momentos, para que tenha uma alimentação saudável na trajetória da vida? Tendo regras antes de mais e sabendo o que promover em cada etapa da vida. Hoje em dia é inquestionável que o aleitamento materno, amamentar uma criança, até ao mais próximo possível do 6º mês, tem vantagens. Tem vantagens para a criança, antes de mais, em termos de a proteger relativamente às infecções, porque o leite materno é um produto biológico que não tem só nutrientes, tem também substâncias que são chamadas substâncias bioativas, que vão estimular a imunidade da criança e protegê-la, por exemplo, de gastroenterites, de infecções respiratórias. Mas também o leite humano, o leite materno, é sem dúvida o melhor alimento, um alimento completo, capaz de fazer crescer da forma mais plena um lactente até ao mais próximo possível do 6º mês. Depois, por norma, pelo menos ao 6º mês, há algures entre o 4º e o 6º mês, idealmente entre o 5º mês, ou seja, há esta janela de oportunidade que oscila entre o 4º e o 6º mês e que se assume que idealmente seja aquela entre o 5º e o 6º mês, que é a janela de oportunidade para a introdução de outros alimentos que não a alimentação. E esta janela é uma janela crucial para treinar todo o comportamento relativamente aos alimentos que a criança vai ter, pelo menos nos anos seguintes. Porquê? Porque é nesta janela que se treinam texturas, paladares, regras, hábitos, normas. É um período da vida em que a criança já tem alguma vontade e alguma autonomia própria dela, mas que tem que perceber que quem a alimenta é o seu educador e tem que respeitar a oferta do educador, o que significa que a responsabilidade de quem dá de comer, de quem alimenta a criança, é muito importante nesta fase da vida. Depois há normas da introdução dos diferentes alimentos entre os 6 meses e os 12 meses, que hoje em dia não são normas restritivas, muito pelo contrário, mas será assunto que poderemos conversar noutra ocasião. E a partir dos 12 meses o que se diz é que a criança deve iniciar a dieta familiar, deve comer aquilo que a família come. Ora, esta é a segunda etapa de extrema importância na educação do comportamento alimentar de uma criança. Porquê? Porque é a altura, se não o fez antes, de a família rever aquilo que se está a alimentar. Quando não há doença, quando a criança é saudável, não há motivo nenhum para haver restrição de nenhum tipo de alimento. Há sim a indicação ao contrário. A criança deve ser ensinada a ser introduzida numa dieta familiar em que seja privilegiada a variedade, seja privilegiado o equilíbrio. Nada deve ser proibido, tudo deve ser experimentado desde que seja saudável. Mas com regras. Regras de, há horas das refeições e come-se à mesa. Não se come pela casa, não se come em frente aos ecrãs. Alimentar uma criança a partir do ano de idade, ou mesmo um lactente antes do ano de idade, em frente a um ecrã, significa inibir mecanismos de autocontrole do apetite, característicos do nosso corpo, porque se estamos a comer mecanicamente a olhar para um ecrã, esses mecanismos não são desencadeados e perde-se a noção de quando é que se está saciado e devemos parar de comer.
o que significa que é um caminho de risco de desenvolver perturbações de apetite, inclusive mais tarde obesidade. Portanto, a alimentação deve ser feita num momento próprio, respeitando um ritual próprio e apenas dedicado ao convívio com quem está na mesa ou a alimentar aquela criança. Portanto, as refeições devem ser à mesa, em convívio familiar, em conversa, aproveitando um momento único do dia para que se partilhem experiências e se converse. A refeição deve ter uma cadência, ou seja, é muito frequente as crianças por volta dos 18 meses, 2 anos, até aos 3 anos, terem manias em relação a alguns alimentos. Deixam de gostar de comer alimentos saudáveis. Também é comum que a partir do primeiro ano elas percam algum apetite. Por uma razão, a criança a partir do final do primeiro ano desacelera a sua velocidade de crescimento. E como cresce com menos velocidade, tem menos necessidade de se alimentar, tem menos apetite. E é importante respeitar o apetite da criança. A regra em alimentar uma criança deve ser sempre: privilegie a qualidade, deixe que a criança defina a quantidade que quer comer. Por isso é que quando se está à mesa em família, sobretudo a partir dos 12 meses, é importante haver uma certa cadência na oferta dos diferentes alimentos. Ou seja, a sopa deve ser colocada no início da refeição e calmamente ser comida por todos os intervenientes na refeição a uma velocidade tranquila e intervalada com conversa. Se a criança comeu a sopa, ótimo, quando todos acabarem, retiram a sopa. Se a criança não comeu a sopa, é fácil perguntar-lhe: não queres comer? E se não quiser comer, retira a sopa. Não force, não faça questão. Faça questão, sim, num único aspecto, que a criança prove o alimento. Se ela comeu 1 ou 2 colheres, ou se comeu o prato todo, já não é relevante. O que importa é que ela prove. A seguir à sopa vem o prato da comida. E o prato da comida deve ser servido preferencialmente ao balcão, as doses devem ser controladas, não há motivo no nosso dia-a-dia de haver travessas à mesa. E depois do prato servido é colocado à frente de cada interveniente na refeição. E, de novo, deve ser ingerido o alimento com cadência, com conversa, com tranquilidade. Depois de os progenitores ingerirem o seu alimento, se a criança comeu a totalidade do que lhe foi posto no prato, excelente. Se não comeu, retire-se o prato, sem stress, sem pressão, desde que ela tenha provado o alimento. E a seguir passa-se à fruta. Se por qualquer motivo a criança diz que não quer comer, não há motivo nenhum para estar preocupado. Se a criança estiver saudável e não tiver outro tipo de sintomas, por uma razão. É típico a criança testar os seus limites, sobretudo a partir dos 2, 3 anos de idade. E uma das áreas em que ela testa facilmente os limites é no comportamento alimentar, porque sabe perfeitamente que a alimentação mexe com o afeto da mãe, incomoda a mãe. Isto permite que a criança perceba, porque é muito mais inteligente que todos nós, como é que deve manipular os progenitores. E uma das áreas que ela usa frequentemente para manipular em termos afetivos é precisamente o momento da alimentação. O que nós não devemos fazer é entrar neste jogo. Devemos fazer entender à criança que o momento da refeição é um momento em que o comportamento deve ser de regra, de tranquilidade. Que se ela quer comer, come. Mas se ela não quer comer, ela não deve perceber que nós ficamos preocupados. Porque não ligar a este tipo de atitude da criança, ignorar, é o que mais desconcerta em termos comportamentais aquela criança, porque ela está à espera precisamente de uma atitude ao contrário. Portanto, voltando à nossa cadência da refeição, é importante ter a preocupação de que a criança prove, não de que a criança coma a totalidade do alimento que deve comer. E depois, é importante ter a noção de que a regra diz que no dia-a-dia, durante a semana, a oferta alimentar deve ser uma oferta alimentar saudável. As proibições não devem existir de uma forma radical, extrema. É evidente que uma criança até aos 2 anos, idealmente 3 anos, não tem interesse nenhum em comer doces, em beber sumos, nem naturais, muito menos empacotados. Não faz parte do portfólio saudável daquilo que nós devemos oferecer para que a criança se alimente nessa idade. Mas a partir dos 3 anos, quando ela começa a sociabilizar, porque esta idade dos 2, 3 anos é o início da sociabilização, e quando ela começa a sociabilizar, é natural que ela veja os outros a fazer. Não há motivo para proibir, o que há motivo é para regrar de novo. Estamos a falar de comportamento, e comportamento significa balizar, não é proibir, é ensinar a escolher, é saber que não é sempre, é excepcionalmente. E a criança crescendo num ambiente em que haja educação, formação, proatividade e não proibição, e baseado este crescimento num exemplo de atos saudáveis ou atitudes e comportamentos saudáveis em casa, é a melhor forma de moldar o seu comportamento alimentar para a vida. Até porque
há um aspecto muito interessante e é uma área de desenvolvimento da ciência nos últimos anos que se chama programação. E a programação aplica-se não apenas à vertente comportamental, mas também à vertente nutricional pura. E o que é que diz a programação? Diz simplesmente que o que nós comemos desde idades tão precoces quanto a mulher antes de engravidar, ou seja, a alimentação da mulher quando decide que vai engravidar e prepara a sua gravidez, a alimentação da mulher durante a gravidez. E eu faço aqui uma ressalva dizendo que quanto mais variada é a alimentação da grávida, mais a experimentação de paladares que o feto tem in utero, porque o líquido amniótico reflete o tipo de alimentação da mulher. Portanto, voltando ao raciocínio, quanto mais variada a alimentação da grávida, quanto melhor o crescimento daquele feto. E depois, quando o bebê nasce, quanto mais adequada a oferta alimentar, até pelo menos aos 2 anos de vida, este aspecto do ambiente, os nutrientes que vão estar na fase do desenvolvimento deste feto e do crescimento desta criança até aos 2 anos de vida, é o conceito dos 1100 dias de vida, desde 3 meses antes de engravidar até aos 2 anos de idade. O comportamento alimentar, as experiências nutricionais interferem na expressão dos nossos genes e vão condicionar a expressão futura da saúde e da doença daquele indivíduo. O que significa que existe responsabilidade por parte dos progenitores em termos de educar um comportamento saudável do seu descendente, desde o momento em que a mulher decide engravidar, durante a gestação e particularmente durante os primeiros 2 anos de vida. Porque o que eu moldar, o que eu condicionar até ao final dos 2 anos de vida e tentar manter até ao pré-escolar vai ser a estrutura que me vai garantir, primeiro, que aquela criança cresceu da forma mais ótima e mais saudável. Segundo, que eu estruturei comportamentos que têm tendência a manter-se, é evidente que com oscilações e variações muito na dependência dos pares e do ambiente, mas que têm tendência a manter-se ao longo da trajetória da vida. Experiências precoces, comportamentos corretos precoces e uma atitude educativa por parte dos progenitores é, sem dúvida alguma, o melhor legado em termos de comportamento alimentar e alimentação saudável que nós podemos oferecer às nossas crianças, transformando-as no futuro em adultos saudáveis.